Quando se fala em automóveis Puma, geralmente lembramos daqueles carros esportivos feitos de fibra de vidro, geralmente nas décadas de 70 e 80. Eu sei que a Puma começou, na verdade, nos anos 60 ainda, mas o que nos lembra mais realmente são aqueles clássicos dos anos 70 e 80. Mas você sabia que a Puma esteve muito perto de ter o seu carro popular? Mas afinal, o que deu errado? Eu vou contar pra você no vídeo de hoje. Olá amigos do canal PL, esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia, ó, tá acabando, eu tô falando sério, tá acabando. Dia 30 agora é o sorteio do nosso Fusca Série Prata. Se você não tá participando ainda, dá tempo, os últimos números estão sendo disponíveis, tá acabando mesmo, tá? Dia 30 agora é o sorteio do nosso Fusca Série Prata, o link está na descrição deste vídeo. Olha só, no Salão do Automóvel de 1974, a Puma apresentava esse pequeno carrinho urbano chamado de Mini Puma pela imprensa. Se atentem à receita aplicada aqui: 2 lugares, carroceria em fibra de vidro, motor de 2 cilindros refrigerado a ar, tração dianteira e câmbio de 4 marchas. Este veículo, batizado internamente de Projeto W, na realidade já tinha tido início lá em 1970, 4 anos antes de ser apresentado no Salão do Automóvel. Só que para começar a fabricação em massa deste novo carro, a Puma precisava de uma nova fábrica, um novo lugar, um novo parque fabril, como dizem. Para construí-la, no entanto, ela precisava também do apoio do governo federal, um financiamento ali para dar início à construção. Só que 2 anos se passaram e o Ministério da Fazenda não se pronunciou sobre o assunto. Então, depois disso aí, o projeto do Mini Puma, o projeto W, acabou sendo arquivado ainda em 1972. Coincidentemente, foi mais ou menos nessa época, mais para 73, que a Fiat, a italiana Fiat, fechou o acordo com o governo federal para a construção da fábrica de automóveis em Betim, Minas Gerais, para a fabricação do novo Fiat 147 a partir de 1976. O que ninguém esperava é que também em 1973 estouraria a primeira crise do petróleo, que fez com que o preço do barril disparasse no mundo todo. E do dia para a noite, aquele tempo de bonança em que pessoas desfilavam com suas banheiras bebedoras de petróleo sem a maior preocupação com o consumo, acabasse ali. E a preocupação com carros mais econômicos e eficientes passaram a se fazer presentes. No segundo semestre de 1974, o governo Geisel aqui no Brasil realizou recomendações para a indústria automobilística diante desse novo cenário, dizendo: olha, a crise tá aí, entendeu? Tá aí a realidade, vamos construir caminhões movidos a diesel, os maiores caminhões possíveis. Para quê? Para otimizar o transporte de cargas nas rodovias, transporte rodoviário, que àquela altura já era majoritariamente maior em relação ao transporte ferroviário. O desmantelamento do sistema ferroviário do Brasil se deu em grande parte nos governos militares, realmente, que eles expandiram muito o sistema rodoviário, construção de rodovias, túneis. Então a malha rodoviária foi fortemente expandida nesse período, e no mesmo momento a indústria ferroviária, as estradas de ferro, foram abandonadas literalmente. Foi nesse período que grande parte dos ramais, principalmente aqui do interior paulista, acabou realmente, né? E também fizeram outra recomendação, dizendo: olha aí, readequem os carros à nova realidade. Foi nesse período que começaram a enfatizar cada vez mais, inclusive nas propagandas dos automóveis, o fato do carro ser econômico ou não. Até o Opala 4 cilindros virou carro econômico na propaganda, você acredita? Por incrível que pareça, este é um carro econômico. A Puma viu toda essa movimentação, o preço do petróleo subindo, e disse: opa, peraí, nós temos um carrinho que pode dar certo aí. Temos o nosso projeto W, que pode ser fundamental nessa nova fase. Não havia muito tempo até o Salão do Automóvel, que, como eu disse, seria realizado em novembro daquele ano. Então, para isso, eles deram uma paralisada na produção do Puma GTB e cerca de 35 funcionários trabalharam
aproximadamente 10 horas por dia em cima do Projeto W a fim de finalizá-lo a tempo para apresentá-lo no Salão do Automóvel. Lá no começo do projeto, ainda em 1970, eles tinham a ideia de fazer o carro para 4 pessoas. Só que alguns estudos na época revelaram uma informação curiosa que é realidade até hoje, inclusive, que é o seguinte: a maioria das pessoas que andam com o carro no trânsito aí urbano geralmente andam sozinha, sem levar ninguém. Ou seja, na época você tinha ali o camarada andando com o seu Opala ou até com o seu Ford Galaxy, que no caso do Galaxy leva até 6 pessoas, e o cara sozinho no carro. Então, por essa razão, eles deram prioridade pro veículo o veículo para 2 passageiros, né? Para poder priorizar o transporte urbano com carros menores e mais econômicos. Veja, o Mini Puma tinha previsão de custar na casa dos 15 mil cruzeiros. Veja bem, um Fusca 0 km na mesma época, que era o carro até então mais barato do Brasil, custava na casa dos 22.500. Então realmente o Mini Puma teria um preço competitivo, sim. E seria o primeiro automóvel 100% brasileiro, muito antes do Gurgel BR800, que foi lançado só em 1988. Mas como sabemos, isso não aconteceu. A Puma precisava do financiamento por parte do governo para a construção da nova fábrica, que nunca aconteceu. Então, por essa razão, eles seguiram lá na fábrica do Ipiranga, que foi de onde saíram os clássicos que ficaram marcados no imaginário coletivo do brasileiro quando se fala em Puma, que são os clássicos GTE, o conversível GTS, o Puma GTB, entre outros. Então a Puma de fato ficou focada mais nos esportivos, que já eram veículos que estavam dando certo, e o projeto do Mini Puma foi engavetado. Nós estamos com a nossa história em 1974. Vocês viram que não deu certo. Agora nós vamos avançar no tempo. Vamos 20 anos para frente. 1994, ano de criação do Plano Real, um período de estabilização econômica depois de um grande período inflacionário que o país vinha vivendo. Ano também da famosa invasão dos importados. E dentre tantos modelos, chegava o Daihatsu Kuori, um pequeno kei car japonês com um motorzinho de 850 cilindradas. Mas o que esse carro japonês que chegou aqui em 94 tem a ver com a Puma? Em 94, a Puma já nem fabricava mais automóveis? Pois bem, a relação é que a Puma quase fabricou o Daihatsu Kuori por aqui, mas não esse modelo dos anos 90. Isso aconteceu lá na década de 80, então veja bem a linha cronológica do nosso vídeo. Começamos com o Mini Puma lá de 70 até 74, não deu certo. Aí eu mostrei pra vocês o Daihatsu Kuori, que é o que o brasileiro conheceu, que é o dos anos 90. Agora vamos pro meio. Anos 80 é onde a nossa história vai agora, mais precisamente para o ano de 1982. Que a Puma viu ali que dificilmente ia ter um apoio significativo do governo, ela resolveu buscar apoio internacional, e a escolhida foi a marca japonesa Daihatsu. A ideia era pôr em prática definitivamente o projeto do Mini Puma, que dessa vez seria baseado no modelo japonês Daihatsu Kuori, de primeira geração. O modelo que chegou no Brasil em 94 já pertencia à segunda geração do Kuori. Esse modelo que a Puma pretendia fazer aqui era ainda pertencente à primeira geração do modelo. O carrinho media pouco mais de 3 metros e era menor que um Fiat 147. Possuía um pequeno motor de 2 cilindros com apenas 547 cilindradas, que garantia médias de até 22 km por litro. O segredo estava no peso. O carro pesava apenas 535 kg e podia ser até mais leve, porque o diferencial que a Puma ia trazer é que no caso o Kuori japonês era de lata, o nacional seria de fibra de vidro. Então isso daí acho que ia reduzir ainda mais o peso do carro. Sua produção seria feita na nova fábrica da Puma na cidade de Capivari, no interior paulista. Eles importaram secretamente 3 exemplares do Kuori aqui para o Brasil. Um deles foi levado a Brasília, inclusive, para apresentá-lo ali ao alto escalão do governo, a fim de captar recursos e incentivos. Eles chegaram também a apresentar às autoridades um segundo Kuori, já encarroçado com fibra de vidro e motor movido a álcool. A previsão
intenção deles era de iniciar a produção do novo Mini Puma baseado no Quarry já no segundo semestre de 83 para 1984, lá no Parque Fabril de Capivari, que nunca existiu, nunca foi feito. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o número de produção total da Puma, incluindo carros e caminhões, chegamos num número de apenas 119 veículos produzidos no ano de 84 inteiro. E para piorar a situação, meus amigos, em novembro de 84, os salários dos funcionários deixaram de ser pagos. Detalhe, o FGTS, o imposto, já não era recolhido há 4 anos. Então a Puma já estava numa situação pré-falimentar. A partir desse período, grandes dívidas começaram a se acumular e fornecedores passaram a interromper o fornecimento de peças. Por exemplo, a Puma tinha como fornecedora de peças Chevrolet, Volkswagen, entre outras empresas grandes do país. E eles interromperam o fornecimento porque a Puma não tinha mais condições de arcar com o básico ali no orçamento. A essa altura, a parceria com a Daihatsu já havia caído por terra. Dizem até, vou abrir um parênteses aqui, não tem provas concretas disso, mas eu já vi em documentários alguma coisa a respeito, não disseram a marca, mas boatos rolam por aí que a Daihatsu, quando viu que a Puma já ia falir mesmo, procurou a Gurgel lá em Rio Claro para produzir o mini carro. Só que o João Gurgel, que tinha um espírito altamente nacionalista, falou: não, eu não posso me aliar com você, porque a minha empresa tem um propósito de ser uma empresa 100% nacional e eu estaria saindo aí da minha filosofia. Isso não temos como afirmar que foi a Daihatsu. É fato que isso aconteceu, mas eu acho que foi a Daihatsu mesmo, porque bate o período. Não afirmaram o nome, mas provavelmente tenha sido mesmo, porque foi mais ou menos no mesmo período e o Gurgel já tinha intenção de lançar o BR-800 também. Mas voltando para a história do carro do Mini Puma, chegou ao fundo do poço em 1985. Foi declarada oficialmente falida após a produção de 20.727 veículos, incluindo carros, caminhões e ônibus. O sonho do tal Mini Puma morreu ali, mas a Puma continuou. Não foi o fim da Puma definitivo nesse ano, mas esse capítulo da história eu vou contar para você no próximo vídeo e eu tenho certeza que você estará aqui no canal PL. Eu, é claro, meus amigos, aguardo todos vocês no próximo. Um grande abraço e até lá. Tchau.